Saga dos resumos. Hoje a gente vai para mais um livro que eu li. E muito bom também, porque ele vai se conectar com o outro livro, tá? Então esse aqui Entende Comportamentos Vende Mais, é de um brasileiro chamado Patrick Switch. Ele é acho que assim se pronuncia, né? Switch. Ele é um cara que foi vendedor de consórcio por muito tempo, tornou sócio da Ademicon, se não me engano, então ele é sócio da Ademicon, João Pessoa. E é legal você ver esse outro lado de vendas e tirar proveito de vários ensinamentos, mesmo que você não venda consórcio, mesmo que você não seja vendedor tradicional, que você seja vendedor, por exemplo, do digital, que é o nosso caso aí, tá? Então, vou ler aqui algumas coisas do que eu marquei algumas coisas bem legais, espero que você aproveite bastante. E o legal é que tanto esse livro quanto o Vendedor Bonzinho Não Vende, ambos eles abordam não só técnicas sobre venda, mas principalmente coisas que valem disso, desde o seu relacionamento com o dinheiro e tantas outras coisas que influenciam você conseguir ser próspero. Então, vamos lá. É um livro bem curtinho, tá? Não tem muitas páginas e muito fácil a leitura de fato. É mais uma narrativa do que ele construiu. E já o começo, ele fala assim, ó, vende mais quem entende comportamento e quem vende mais vive melhor. Ou seja, os seus resultados são proporcionais à atenção que você dá ao comportamento, não só do cliente, mas também o seu comportamento. E é por isso que, inclusive, no próximo vídeo que eu vou soltar aqui para o canal, eu compartilho um pouco de uma nota que eu estou fazendo, que eu fiz na verdade, que ela tem todos os hábitos diários que eu preciso seguir para a minha vida começar a se alinhar. Para vender para pessoas, você precisa entender de pessoas. E ele fala sobre ter um alinhamento, né, que ele precisava cuidar de si mesmo, no corpo, na alma e no espírito. E ele explica um pouco sobre o comportamento. Existem 3 camadas, que é comportamento self, comportamento do cliente e o comportamento relacional. Na primeira camada, é olhar para dentro, né? Então para si, assim como ele fez. Na segunda camada, ele vai mostrar como chegar à essência do comportamento do cliente para ter mais chance de sucesso nas vendas. E na terceira e última camada, a gente vai analisar o comportamento relacional, relacionamento com o cliente, aproximação, imagem de alguém querido e confiável para a construção de relações duradouras. Isso é legal porque você sai um pouco do vender só por vender, né? Pensar sempre na próxima venda. Bom, o primeiro capítulo então já começa nesse seguinte formato. Vender é o que nos dá a possibilidade de entrar em um restaurante e escolher o prato no cardápio pela coluna da esquerda. E eu achei isso do caralho, lá que eu nunca tinha pensado. Porque o lado da esquerda é o lado que tem ali o preço. Então, é muito legal você pensar nisso, né? Que são poucas as vezes que pessoas comuns conseguem ir no restaurante e escolher... Perdão, o lado da esquerda é o lado que tem os pratos, né? O lado da direita é o lado do preço. Então, é difícil você pessoa hoje em dia, na situação que tá, ir no restaurante sem olhar para o lado direito, sem olhar para o preço. Geralmente, tomar decisão é feita com base no preço. Pode ou não pode pagar aquilo. Se pode ou não pode comer aquilo. Se pode ou não pode beber aquilo que está no cardápio. Então, foi legal essa reflexão que ele trouxe, que foi absorvida por um diretor que se chama Claudinho. Então, vender é o que nos dá a possibilidade de entrar em um restaurante e escolher o prato no cardápio, né, pelo campo da esquerda, pelo nome do prato, não pelo valor, não pelo preço dele. A previsibilidade é, portanto, o ápice do resultado daquele que tem constância em vendas. Já aprender a transformar tempo em dinheiro. Previsibilidade demonstra prosperidade genuína. Não é sobre dinheiro. Há 2 tipos de problemas: os que o dinheiro resolve e os que o dinheiro não resolve. Isso aqui, caralho, foi muito bom porque eu absorvi para poder usar nas calls. 50% das nossas preocupações podem ser resolvidas com dinheiro, como pagar as contas em dia, comprar serviços melhores e aproveitar mais oportunidades. E os outros 50% o dinheiro não resolve, e não há riqueza no mundo que faça diferença. É interessante que, enquanto não temos dinheiro, ficamos obcecados com os problemas que ele resolveria. Quando finalmente o conseguimos, percebemos que os desafios mais profundos estão relacionados àquilo que o dinheiro não resolve, como relações familiares, propósito, saúde e uma infinidade de coisas que o dinheiro não consegue. Isso é muito bom, muito forte, e eu vou usar muito nas calls. Capítulo 2. Não existe nada bom ou ruim, tudo depende da maneira como olhamos para o que está acontecendo. Assim é a vida e assim é para o vendedor. Do mesmo modo que a chuva pode ser ruim para quem está vendendo guarda-chuva na praia, pode ser boa para quem está vendendo capa de chuva no estacionamento. O calor forte pode ser ruim para quem vende casacos, mas pode ser muito bom para quem vende sorvete. E essa visão é fundamental, né? Um copo meio cheio, meio vazio. Você pode ser um ótimo profissional em cavar buracos, mas se não cavar no lugar certo, não chegará a lugar nenhum. Ele fala sobre a gente focar energia onde realmente somos bons, né? Então a gente acaba sendo bom em algo e colocando energia no lugar errado. Produzir é tudo aquilo que leva aos resultados desejados. Ocupar-se é importante, mas não proporciona o que é preciso para avançar. E é legal a gente ter isso, porque é o que eu estou buscando fazer, uma gestão melhor do meu tempo, porque às vezes eu me sentia muito ocupado, sem tempo para nada, só que boa parte das minhas ocupações não estavam envolvidas diretamente com a manivela que gera resultado, né? Com o que mexe o ponteiro. Então, eu tenho tido essa atenção melhor, esse carinho melhor com o meu tempo, para realmente me dedicar em algo que vai mexer o ponteiro para trazer resultado. Outra frase muito boa é: o destino embaralha as cartas, mas somos nós quem decidimos como jogar. Capítulo 3 agora. Os 5 melhores com resultados mais altos tinham um perfil dominante. Ah, tá, boa, lembrei. Isso aqui tá falando um pouco sobre o DISC, né? Que bons vendedores, boas pessoas que sabem vender,
acabam tendo um perfil dominante. Ele fez o análise de comportamento DISC e foi legal que eu também tenho esse mesmo perfil. Ele trouxe um pouco da premissa do CCS, que é consciência, conhecimento e sabedoria. Consciência, que é a mistura disso tudo, né? Sobre o próprio comportamento. Conhecimento sobre o relacionamento com o cliente, sobre como lidar com ele. E a sabedoria, né? Que é onde você consegue todo esse embasamento para usar nas vendas. Entender emoções, conceitos de neurociência, como a mente humana se comporta, entender a si, fluxo de memória, raciocínio e muito mais. Ele fala que é importante ter esse autoconhecimento. Porque vendas não é sobre o que está sendo oferecido, e sim sobre a realização do cliente. Quanto mais empatia, mais fácil é o relacionamento com quem está do outro lado da mesa. Capítulo 4 agora. Ele fala um pouco sobre neuroplasticidade. A cada vez que aprendemos algo novo, o cérebro se reorganiza, faz novas conexões e fortalece as ligações à medida em que repetimos o que foi feito. Isso é legal porque o Obsidian tem essa premissa, né, de conexões ali entre os pensamentos. E naturalmente, eu aprendi um pouco sobre isso, que aprender é necessário aplicar, é necessário você ensinar alguém algo para você realmente começar o processo de aprendizagem a partir disso. Ler e não passar para frente não adianta, porque acaba que você não consegue absorver de forma prática aquilo que você está aprendendo, né? Vira só literalmente obesidade mental de informação. Para esse mundo mudar, você tem que mudar a sua mente de dentro para fora. Isso é muito bom também, porque eu tenho visto vários conteúdos sobre essa questão, né? Sobre fim de ATC. E eu vi muitos conteúdos, é bizarro. Isso me lembra muito um livro que eu li que se chama Veja Carros Vermelhos. O legal desse livro é que ele fala sobre onde está o seu foco. Se eu focar hoje para sair na rua e procurar carros vermelhos, eu vou literalmente encontrar carros vermelhos. Se eu quiser carros azuis, então se eu quiser focar para encontrar algo, o meu foco vai diretamente para aquilo, né? Bom, assim como a maçã se torna parte de sua corrente sanguínea, esses pensamentos residem em sua mente e afetam a sua vida. Do mesmo modo como você aprendeu a andar, nadar, dançar, tocar piano, quando repete várias vezes um pensamento, depois de algum tempo, ele se torna a sua segunda natureza. Ele está tratando um pouco sobre você acreditar em si mesmo e evitar ter pensamentos negativos, trabalhar a sua mente, condicionar a sua mente para sempre ser positiva. Fala um pouco sobre o subconsciente. Eu li um livro muito bom também, fala sobre isso, que é O Poder do Subconsciente. É incrível, só falta agora colocar em prática, é o que eu estou buscando agora. O subconsciente, a partir do que vivemos, aprendemos, ouvimos e passamos os anos repetindo para nós mesmos, seria essa camada que define os passos dados. Se fornecer ao subconsciente coisas positivas, ele passará a refletir o que é positivo. Se fornecer o que é negativo, o contrário acontecerá. Um adulto toma, em média, 35 mil decisões por dia. Essa mesma informação teve lá no livro, né, Vendedor Bonzinho Não Vende. O sucesso é referente ao quão intencional consigo ser nas decisões que eu tomo ao longo do dia. Quanto mais positivo for, mais perto estarei de sucesso, e o contrário também é válido. 35 mil decisões tomadas são mais de 95% controladas pelo subconsciente, por aquilo que não está em um nível imediato de consciência. Desde escovar os dentes, enfim, tudo isso é a comida que vai ser digerida e assim por diante. Para vender mais e ter mais resultados na vida, é preciso se resolver com tudo o que aconteceu entre o seu nascimento e os seus 21 anos de idade, porque isso está influenciando as decisões que você toma e os resultados que você tem. Ele fala um pouco, né, sobre... Foi feito um estudo de fato sobre isso, e é importante a gente ter essa clareza, porque às vezes a falta de dinheiro, a falta de prosperidade, a falta de progresso na sua vida se dá por traumas, abandonos, feridas emocionais, palavras depreciativas que você ouviu e tudo aquilo que você vivenciou do seu nascimento e os 21 anos de idade, né? Não necessariamente o que você está vivendo agora. O ambiente em que estamos inseridos, as pessoas com que nos relacionamos, os lugares que frequentamos influenciam diretamente o modo como pensamos e agimos. Isso aqui é bizarro, né? Porque parece besteira, mas cuidar do seu ciclo, cuidar das pessoas com que você se relaciona, vai interferir diretamente na progressão que você vai ter ali, né, durante a sua vida e o seu dia. Bom, capítulo 5. Se você pudesse listar 10 motivos pelos quais não triplica suas vendas, quais seriam? Pare alguns minutos e reflita. Bom, no meu caso, eu acredito que um desses motivos é a organização, encher CRM, que é uma dificuldade que eu tenho bastante, e principalmente não ter tanta agressividade no pitch. São 3 motivos pelo qual eu tenho tentado mudar. Inclusive, foi algo que eu vi numa palestra que eu fui, que é sobre usar muito mais a emoção, né? E eu vejo muito isso ali. É importante a gente abraçar o lead de uma forma onde a gente vai muito mais profundo no objetivo dele, nas dores dele, do que só aquela superfície. Analise rapidamente essa lista dos itens anotados, enquanto você responsabilizou terceiros por não ter triplicado seu resultado, no meu caso nenhum, e quantos são responsáveis, todos são minha responsabilidade. Quantos falam sobre o lugar que você trabalha, processos que estão ruins e pessoas que não fazem o que deveriam fazer, e quantos falam o que você poderia fazer para melhorar totalmente esse mês. Isso depende diretamente das escolhas que você faz, das atitudes diárias que toma. Um pouco sobre a eudaimonia, que é uma vida bem vivida, é que devemos apenas nos concentrar no que podemos controlar.
Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o desejo, a repulsa, em suma, tudo que seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, ou seja, tudo quanto não seja ação nossa. Com o vendedor, a lógica é a mesma. Muitos vendedores passam a carreira inteira achando que quem controla a venda no fim do mês é o profissional de vendas, mas não é. O vendedor controla o processo para chegar até a venda, mas a decisão tomada, o clique que confirma a compra ou sim, ativar a venda, é o do cliente e não do vendedor. Ele traz um livro bem legal, que é a Responsabilidade Extrema, que eu quero depois. Ele traz um trecho desse livro. Esta é a regra de ouro para o sucesso da vida e no trabalho. Assuma a responsabilidade pelos erros e não culpe os outros ou as circunstâncias. Seja nas relações pessoais ou no trabalho, com colegas subordinados, o verdadeiro líder é aquele que sempre se pergunta o que eu poderia fazer, onde eu errei, o que eu posso fazer para melhorar. Essa é a única maneira de construir uma boa equipe e alcançar o sucesso. Isso é uma puta verdade. É muito difícil a gente olhar pra gente mesmo e encontrar quais são os erros que eu tô cometendo e onde que eu consigo melhorar para evoluir. É muito mais fácil passar para outra pessoa executar, né? Essa é a responsabilidade do resultado melhorar. Os maiores líderes não assumem apenas a responsabilidade por seus empregos, eles assumem a responsabilidade por qualquer coisa que afete seu objetivo. A responsabilidade total pelo fracasso é algo difícil de aceitar, e assumir a culpa quando as coisas dão errado requer humildade e coragem extraordinárias. Mas fazer isso é absolutamente necessário para aprender, crescer como líder e melhorar o desempenho de uma equipe. Bom, e foi isso que eu fiz, né? Como eu estava citando no vídeo que vai sair sobre o Expert, que desafiou a gente em relação à organização e tudo mais, e foi com base nisso que eu organizei muitos processos aqui. Ao invés de esperar alguém tomar frente para resolver, eu já sentei, resolvi da forma que dava. Enfim, isso é fundamental para que o resultado positivo chegue. O que define um grande vendedor não é apenas o conhecimento técnico, a habilidade de convencer, mas a habilidade de se ter emocionalmente estável e consciente das próprias emoções. Quando o vendedor consegue se manter emocionalmente estável e comunicar essa estabilidade para o cliente, cria-se uma atmosfera de confiança genuína. O cliente se sente seguro ao tomar uma decisão, pois acredita que o vendedor tem controle sobre a situação e, mais importante, que a oferta feita é melhor para ele. Vendedores que passam confiança são mais propensos a ter resultados nos fechamentos. E lembra uma frase que eu gosto muito, que é: não importa o que você sabe, o que importa é a forma como você o que sabe. Não é possível ser um ótimo vendedor sem ser um ótimo ser humano. Traz mais hábitos, né, sobre essa trindade. E o elemento universal entre todas as pessoas de sucesso no mundo é a mudança, que vai ser o corpo, que é o principal pilar, alma, espírito, e a constância. Constância é a habilidade de voltar rápido ao novo hábito, sempre que se perder pelo caminho. Ele fala um pouco sobre a nossa associação à constância em estar sempre fazendo algo, sem pausa, sem interrupção, mas quando na verdade é o processo de você literalmente conseguir ter um hábito, parar e voltar tranquilo, sem cobrança e manter a constância. Porque os erros eles vão acontecer, os deslizes eles vão acontecer, seja em dieta, seja acordar cedo, enfim. Daquilo que ao fazer você terá, ele traz um acrônimo, né, que chama ACR, o que conecta com as atividades-chave de resultado, ACR. Daquilo que ao fazer você terá mais retorno financeiro. Se você como vendedor ganha mais ao fazer prospecção, então essa é uma atividade essencial do resultado. Se ganha mais dinheiro ao fazer fechamentos, então aí está a sua ACR. Aí vai. Se por outro lado, ler um livro, fazer planilhas ou apresentações não são atividades que geram resultado imediato e proporcional ao seu esforço dispendido, temos as atividades de suporte e resultado, ASR, que são as atividades de suporte e resultado. Fazer planilhas ou apresentações muitas vezes pode ser importante para o vendedor, mas não será aquilo que vai trazer retorno imediato. Por isso, não podem ser consideradas atividades chaves de resultado. E aqui entra a grande jogada. É preciso utilizar o princípio de Pareto na divisão entre a ACR e a SR, retomando o que expliquei na introdução com a divisão do 80-20, né? Coloque 80% do seu tempo em atividades que trarão recursos e retorno que vão aumentar a sua renda de modo ativo, como prospecção, atendimento a clientes, conseguir qualificar novos leads, entre outros. O resto das atividades precisa entrar nos 20%, em que você vai dedicar tempo, que vai ser fazer planilha, enfim, organizar agenda e tudo mais. E fala que ela é muito disciplinada em relação ao tipo de atividade que vai desenvolver ao longo da semana e do dia, pois essa regra 80-20 combinada com a SR e a S do jogo. Outro ponto que ele fala também é sobre vender, né? Vender um caminhão de pedras e descarregá-lo na construção errada dá o mesmo trabalho que fazer o mínimo na construção certa, porém não gera o mesmo resultado. Cansa, é difícil, mas não traz retorno. É importante a gente ter essa atenção, né? Às vezes a gente volta aquela mesma sacada de ser bom em algo e tá colocando energia no lugar errado. Capítulo 7. O cliente não compra pelos seus motivos, e sim pelos motivos dele. Isso é muito legal a gente ter clareza. E a lógica para compreender isso é simples. Imagine que você gosta de pescar, então decide organizar uma pescaria no próximo sábado. Para as varas, o carretel, a linha e a isca. Porém, você gosta muito de chocolate. O que o faz decidir para pequenos pedaços de chocolate como isca. A minhoca, camarão, iscas artificiais, ração para peixe ou qualquer outro tipo de isca comumente utilizado na pescaria. Você decide então levar chocolate. Afinal, você é um apreciador e acha maravilhoso o sabor de chocolate. Dá certo? Obviamente que não. Você vai pegar peixes?
Provavelmente não. Mas você gosta de chocolate, então por que não daria certo pegar peixes? Porque não é sobre o que você gosta, é sobre o que o peixe gosta. Não é sobre o que o vendedor gosta, é sobre o que o cliente gosta, entender isso do jogo. Parece óbvio isso, parece muito óbvio, mas é engraçado como a gente consegue esquecer o óbvio quando a gente está de frente com o lead ali para vender. Ele traz um conceito que também foi passado ali no livro do Thiago Conser, né, que é o Vendedor Positivo Influente, que é do Abraham Maslow, é sobre a pirâmide, né, de necessidade. Quanto mais ancorar o processo de vendas à base da pirâmide, saindo das camadas do topo, chegando nas camadas profundas, que envolvem necessidades básicas de sobrevivência, mais alto é o percentual de efetivação de venda. Então a gente tem aqui necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. O objetivo, portanto, é sempre avaliar o cliente para tentar entender em qual patamar da pirâmide a compra se encaixa. E aí a gente substitui o produto pelo motivo. A motivação do cliente para fazer determinada compra sempre estará ancorada nas camadas da pirâmide e encontrar um motivo para a ação, que é a compra, requer buscar em sua essência o que ele deseja atender ou realizar. Foi o que eu disse que era a minha falha, que é ir mais a fundo, é fazer um diagnóstico muito bem lapidado em relação ao emocional do cara, a destrinchar realmente com a necessidade dele. Encontre primeiro a dor do cliente, depois mostre o motivo. Nada mais prazeroso do que decidir fazer uma compra quando sentimos que nossas necessidades foram atendidas. Lembre-se sempre de que o cliente não compra seu produto, compra a transformação que você vende. Isso é praxe já. A missão como vendedor é descobrir a transformação de que o cliente precisa, e isso é ter foco nas pessoas e em suas necessidades, preocupações e anseios. Compreender os motivos de compra do cliente é se colocar no lugar dele. Capítulo 8, fio comportamental. Ele traz aqui um pouco sobre um livro, né, que é As Emoções das Pessoas Normais, Maston. 4 fatores que permeiam o perfil das pessoas: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E que ele traz como trabalhar com cada tipo de lead, né, com cada tipo de pessoa: dominante, influente, estável e analítico. Eu posso fazer na edição aqui algo sobre isso. Então, dominante, influente, estável e analítico, para vocês terem uma noção de como funcionam esses perfis comportamentais. É legal ter essa clareza para se adaptar, né, ser como água e se adaptar a cada tipo de lead. Capítulo 9, tem empatia. Se vendas é uma transferência de crenças e eu quero transferir algo para que você possa fechar a negociação comigo, preciso que se conecte comigo a um nível mais profundo para que o que eu vendo, o meu produto, plano, serviço, imersão, curso, ou seja lá o que for, seja a crença na qual você também irá acreditar ao meu lado. Se for vender um fone de ouvido para você, preciso que você acredite também do mesmo modo que acredito que esse fone será o produto que mudará a sua vida. A venda tem chances muito maiores de acontecer quando o vendedor forma uma conexão genuína com o cliente. Venda é aproximação. Empatia é o imã que conecta duas pessoas e autopercepção é a bússola que mostra ao vendedor quais caminhos ele precisa seguir para poder gerar essa relação de proximidade. Não só onde você mora, o que você bebe e o que você come, é ser mais profundo que isso. Um bom vendedor não é aquele que coloca as ideias na cabeça do cliente, mas o que extrai as ideias do que ele precisa e o motivo de compra para personalizar o que está vendendo e oferecer o melhor. Como você se sentiria se fosse a uma consulta e depois de muitas horas na sala de espera fosse mal recebido pelo médico, que não olha no seu rosto, não chama pelo nome, não parece importar com você, com o que você está contando, não faz o exame inicial e simplesmente passa uma receita com indicação de medicamento depois de menos de 5 minutos de consulta? Com certeza geraria raiva, frustração, porque, claro, o médico não te ouviu e só um pedido ali. Então, ele faz isso, né? Que, porra, imagine. Isso é muito bom até no outro formato, que é do lead pedir pressa. Cara, só me passa o preço, enfim, eu estou com. Irmão, imagina tu for no médico, o cara senta na mesa do médico, tu tá sentindo dor na cabeça, ele começa a analisar teu pé e remédio aleatório, né? Sem ter uma clareza. É a mesma coisa aqui. Tu vai analisar teu negócio, te passar uma solução, sendo que eu não sei exatamente qual é o problema. E ele traz aqui alguns pontos que dá pra gente conectar com o lead, que o primeiro é chamar o lead pelo nome, segundo aqui é elogio verdadeiro, então o vendedor vai ter feito esses 3 elogios, ele falando sobre os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a parte dos vendedores, eles fazem ali no mínimo 3 elogios sobre você, a sua personalidade ou o que está comprando antes de fazer uma oferta ali, até para criar esse relacionamento, né? Então, mas tem que ser um elogio realmente sincero. O cliente quer falar sobre ele, não sobre você. Bom, sua tarefa a partir de agora é criar meios de instigar o cliente a falar sobre ele, as conquistas, a vida e o que tem feito. Peça que ele conte seus planos e faça isso de uma forma muito verdadeira, demonstrando interesse genuíno. Escutar com atenção para que no momento de zerar a oferta consiga personalizar perfeitamente para solucionar a dor do cliente. Isso é legal porque você começa a vir com atenção, né? Ter atenção plena no que o lead está falando e principalmente usar papel e caneta para anotar essas informações. A autopercepção servirá para compreender a si, o ambiente, o cliente, tudo que está ao redor, adicionar a conversa e o que está vendendo. Tudo que está exposto perto do cliente precisa servir de pista para você exercer ainda mais autopercepção e conhecer melhor a si. É indispensável para exercer esse mecanismo. Isso é interessante porque ele fala que ele faz uma visita aqui presencial e tinha, acredito que, uma bola de futebol ou algo assim, que ele utiliza aquilo para se conectar com a pessoa que estava visitando. Isso abre, né, uma possibilidade de conversa.
E você, pô, mas faço reunião de venda, enfim, você pode utilizar o fundo. Por exemplo, alguém quisesse vender para mim, poderia usar as plaquinhas, enfim. A porta de madeira, falando, pô, que legal, você mora numa casa que tem porta de madeira, que massa, toda sua casa é de madeira, enfim, busca conexões realmente genuínas. Interessado e interessante são termos completamente diferentes. No universo das vendas, estar interessado significa conseguir demonstrar interesse genuíno naquilo que o cliente fala. Interessante é como são vistos aqueles que são interessados. Ele traz outro livro, né, que é Spin Selling, Alcance da Excelência em Vendas. E ele traz aqui uma forma de fazer isso, que é a abertura à conexão genuína que acontece entre cliente e vendedor, investigação das necessidades entre o liderador do cliente e encontrar o motivo da compra, oferecer benefício, apresentar a solução personalizada para o que o cliente precisa, manejo de objeção, capacidade de contornar as dúvidas do cliente, a questão da técnica de fechamento, apresentar a solução mais personalizada com a qual o cliente sonharia, traz o Spin Selling, né, que é a situação, problema, implicação e necessidade. Perguntas poderosas, que ele traz aqui. A intenção é identificar o real motivo pelo qual o cliente compraria de você, o que ele tiraria dinheiro do bolso para comprar o que você está oferecendo. Pessoas fazem compras para acreditar em uma transformação futura, e você precisa entender exatamente qual é essa transformação que o cliente quer com perguntas poderosas de sabedoria. Como vendedor, todas as perguntas precisam ser intencionais e aí entra a presença plena. Bom, objeção de que meu produto é caro. E aí ele faz uma pergunta, né? Qual resultado você espera que esse investimento traga para você? O 11, acredito que seja o último. O pagamento da venda precisa ser aquele que fala diretamente com a dor do cliente. Então sempre pega na dor dele para ancorar a compra. Agora sim é o último. Não tem mais um. Ele traz sobre o Elon Musk, né? Sobre a questão do Elon Musk ter errado mais. O Elon tem feito... Então, o que o Elon Musk tem feito com os foguetes? Até que ele entrasse nesse mercado, o mais comum era evitar lançar foguetes com receio do erro, de significar dinheiro jogado fora. Então ele chegou e mudou essa ideia, lançando cada vez mais, errando e aprendendo com os próprios erros que pudesse aprimorar. Errar nos faz aumentar a velocidade do aprendizado e, consequentemente, do sucesso. E entre aqueles 4 pilares da aprendizagem, que um dos principais é justamente você colocar em prática o que você aprendeu, errar, coletar informações e poder melhorar. Faz mais um livro aqui que é Acelere na Diversidade. Finalmente acaba. Um livro muito bom. Eu sei que minha dicção nesse vídeo aqui foi horrível. Muitos momentos aqui perdendo foco. Mas faz parte, é melhor... Eu tenho que colocar essa premissa nesse primeiro momento que a gente tá, que eu estou. É melhor o feito do que o perfeito. Espero que você tenha conseguido absorver aqui. Eu vou tentar ter paciência para poder colocar as principais frases destacadas para você, poder acompanhar aqui um pouco do que eu marquei. Talvez eu faça o resumo e depois edito o livro, enfim, que fica mais prático, só copiar e colar o texto, né? E um livro muito bom, que me fez abrir muita mente. Agora eu quero fazer o resumo e absorver cada vez mais, colocar em prática. Eu vou extrair muito conteúdo aqui, com certeza extraindo conteúdo é que eu vou ensinar, errar, aprender, melhorar e colher os resultados. Bom, me siga no Instagram, Eliseu Sampaio ou Eliseu Scala, né? Fiz outro perfil ali novo para poder começar, mas eu acredito que eu não vou tocar em frente. Enfim, tá uma bagunça, mas precisa organizar. Aqui, se inscreve no canal, comenta se você gosta desse formato, dessa troca aqui, do que eu tenho lido, do que eu tenho absorvido e, enfim, espero que de alguma forma te ajude. Isso não seja feito um roteiro muito bonito, mesmo que tenha sido um pouco de bagunça esses resumos, mas que de alguma forma esteja agregando para que o seu nível de conhecimento, seu nível de repertório aumente também.